Vamos mais uma aula. Hoje a nossa aula será de Geografia. A Paula vai pedir que vocês em casa peguem o livro e acompanhem. Nas páginas 44 e 45 nós temos a explicação do assunto A paisagem. Peguem o livro e acompanhem. O nosso livro diz o seguinte: você já parou para prestar atenção no espaço que está ao seu redor e ao redor da sua casa? Já parou para refletir sobre os diferentes elementos que compõem este cenário? Será que vocês já pararam para observar, ver o que tem ao redor de você, ao redor da sua casa? Os elementos naturais, solo, animais, vegetação, água, se misturam aos elementos construídos pelo homem, cidades, ruas, casas, estradas, e às vezes a gente nem se dá conta do quanto ele tem modificado a natureza. Aí nós temos duas imagens, onde vocês vão estar observando melhor essa diferença dessas paisagens. O que vocês veem de diferente nelas duas? Em algumas paisagens predominam elementos naturais e outras paisagens predominam elementos culturais ou humanizados. As paisagens diferem umas das outras, elas estão sempre mudando. Essas mudanças ocorrem por ação da natureza ou do ser humano. Aí nós temos mais duas imagens que mostram Recife antes e Recife depois. O que vocês observam de diferente? O que aconteceu nessas paisagens? O que o homem fez? O que a ação da natureza fez? Quando só os elementos naturais compõem a paisagem, podemos chamar este ambiente de paisagem natural. A paisagem natural é aquela que ninguém modificou. Quem foi que fez essa paisagem natural? Foi Deus que construiu esses elementos naturais e que o homem ainda não interferiu, ele não modificou. Vocês vão observar essa última imagem aí na página 44, onde nós temos uma paisagem só com elementos naturais. Página 45. Paisagem modificada é aquela que sofreu alteração. A paisagem pode ser modificada por causa de fenômenos naturais, como terremotos, ou por causa da ação humana. A paisagem modificada pelo homem é aquela que contém coisas que o homem construiu. Aí nós temos mais uma imagem, onde vocês vão estar observando que nessa paisagem o homem andou modificando, construindo. E nós vamos ver aí a construção de diversos prédios. Nas paisagens existem vários elementos. Uns são da própria natureza, como solo, os rios, o mar, as plantas e o céu. Esses são elementos naturais e outros são feitos pelo homem, como automóveis, casas, prédios e ruas. São os elementos humanizados ou culturais. As paisagens culturais podem ser divididas em paisagem rural e paisagem urbana. Aí nós temos mais duas imagens, onde vocês vão estar observando essa diferença. A primeira mostra uma paisagem rural, onde nós encontramos mais elementos naturais. E a segunda nós vamos ver uma paisagem urbana, onde nós encontramos mais elementos construídos ou feitos pelo homem. Abaixo diz: a paisagem rural é formada pelas atividades agropecuárias, como lavoura e criação de bovinos, aves e suínos. Esses elementos fazem parte da realidade de propriedades rurais, como fazendas, sítios e chácaras. Então, a paisagem rural, nós vamos poder estar observando a diferença entre a paisagem rural e a paisagem urbana nessa diferença desses elementos, dessas atividades. A paisagem urbana é formada por elementos como
ruas, avenidas, praças, viadutos e prédios, que se encontram habitados por pessoas que realizam suas atividades nesses espaços. As paisagens não permanecem sempre iguais, elas estão sempre mudando. Os elementos que as formam mudam com o decorrer do tempo. Essas mudanças são causadas pela ação da natureza ou pela transformação dos elementos naturais. A ação da natureza é um dos fatores responsáveis pela transformação dos elementos da paisagem. Em geral, essas transformações ocorrem lentamente, com o crescimento de uma árvore ou de uma plantação. Então, aqui nós podemos observar que a paisagem ela não só muda com a interferência do homem, mas também pela a interferência da própria natureza, da ação da própria natureza. A Kepler colocou que nós podemos encontrar elementos naturais e elementos culturais. Nos elementos naturais nós temos como, por exemplo, a água, árvores, solo, animais e etc. E os elementos culturais nós podemos ter ruas, casas, estradas, prédios e etc. Esses elementos aqui é o que diferenciam também as paisagens, paisagem rural e paisagem urbana. Nas paisagens rurais nós podemos observar mais elementos naturais e na paisagem urbana nós observamos mais elementos culturais. A prova vai pedir que vocês aí em casa dêem continuidade à atividade na página 46. Lembrando que a questão de número 2, vocês vão estar pegando aí em casa seu caderno, vão abrir na disciplina de Geografia e vão copiar as respostas dessa questão número 2, ok? Qualquer dúvida, falar com a prova no PV do WhatsApp. Beijos, um bom final de semana e até a nossa próxima videoaula.